E aí pessoal, como é que vocês estão? Como vocês não estão vendo aí na tela, hoje a gente vai falar sobre inequação de segundo grau. E no finalzinho da aula, como sempre, né, eu vou aí resolver um exercício do Enem que envolve esse conteúdo. Então vamos assim, deixar de enrolar e vamos começar a falar sobre inequação de segundo grau. Veja só, repare só. Como a gente já viu na aula de inequação do primeiro grau, é importantíssimo que a gente consiga aí estudar o sinal de uma função, tá? E aí eu gostaria de começar a chamar a atenção justamente disso, do sinal de uma função. O sinal de uma função. Repare só, viu? Qualquer função, a gente já viu isso na aula de função do segundo grau, na aula de função do primeiro grau, ela vai relacionar ali no plano cartesiano, né, valores de x com valores de y. E minha gente, esses valores de x e de y, seja lá qualquer que seja a sua função que estiver lá trabalhando, tá? Finja que isso aqui é um gráfico de uma função qualquer, eles vão se relacionar com valorizinhos, tanto no eixo x quanto no eixo y. E aí eu gostaria que você observasse o seguinte: se eu pegar qualquer pontinho acima do eixo x, qualquer pontinho que seja, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Qualquer pontinho que esteja acima do eixo x, qualquer ele que seja, a coordenada y desse ponto, desses pontos, as coordenadas y, ó, elas também vão estar, obviamente, acima do eixo x, e isso significa que essas coordenadas, elas são positivas, tá? Então, qualquer ponto, qualquer valor do gráfico da função acima do eixo x, tá? Qualquer valor acima do eixo x é um valor que se torna positivo, seja ele qual for. Se ele estiver acima do eixo x, ele vai ser um valor positivo, beleza? E aí, acho que já ficou óbvio, se a gente pegar pontinhos aqui embaixo do eixo x, o valor da coordenada y, deixa eu aumentar esse eixo aqui, ó, ele vai ser negativo, tá? Então é assim que a gente estuda o sinal de uma função, olhando os valores no eixo y, tá? Mas aí, para não ter que estar desenhando todo o plano cartesiano, o que é que a gente faz? A gente desenha só o eixo x, tá? Desenha só o eixo x. E aí agora a gente analisa o sinal da nossa função só observando se o gráfico está acima ou embaixo do eixo x. Por quê? O valor da função é o valor do y. Qualquer valor da função acima do eixo x vai ser positivo. Qualquer valor da função abaixo do eixo x, né, ele vai ser negativo. Então veja só, se você tiver esse gráfico aqui, ó, uma função de segundo grau, uma parábola. Esse gráfico, ele tem duas raízes, que a gente viu lá na aula, que é onde toca o eixo x, x', x duas linhas. E aí, ó, se o gráfico tiver acima do eixo x, que é essa parte aqui, todos esses pontos, ele vai ser o quê? Positivo. Aqui também, ó, o gráfico está acima, então qualquer valor que eu pegar aqui, acima, né, do eixo x, ele vai ser positivo. E qualquer valor que eu pegar aqui abaixo do eixo x, ele vai ser negativo, tá? E aí eu gostaria de lembrar para vocês que na função do segundo grau, quando a gente tem duas raízes, é porque o nosso delta ele é maior do que zero, ele é positivo. Então, veja que uma vez que a gente entende como estudar sinal de uma função, a gente só precisa saber qual é o gráfico dessa função ali no eixo x. Como é que a gente sabe o gráfico da função no eixo x? Bem, o gráfico da função a gente tem que saber se é do segundo grau é uma parábola, se é do primeiro grau é uma reta. E onde é que ela toca o eixo x? Nas raízes. E aí a gente desenha, obviamente, esse gráfico aqui com cavidade para cima, o A também é positivo. Mas o meu ponto não é que você saiba aí agora como é que vai desenhar o gráfico, se está com cavidade para cima, se está para baixo, se tem duas raízes, se só tem uma, se não tem raiz, porque isso a gente já viu na aula passada. A parada agora é saber estudar o sinal desse gráfico, tá? É saber estudar o sinal desse gráfico. Então veja só, aqui está um exemplo, tá, do gráfico onde ele é negativo, onde ele é positivo, e eu acho que já ficou bem claro como é que a gente estuda o sinal do gráfico da função segundo grau.
Então vamos sair dessa parte aqui e vamos começar um exemplo agora prático de onde é que a gente poderia estudar o sinal de uma função de segundo grau. Veja só, se por acaso a gente tiver uma função de segundo grau escrita dessa maneira aqui, ó, x² mais x menos 2 maior do que zero. Eu estou te perguntando onde é que essa função aqui do segundo grau, onde é que ela é maior do que zero. Ou seja, eu quero saber valores da função, valores de y, para que essa função... Desculpa, eu quero saber valores de x para que o y, né, dessa função seja maior do que zero, para que a nossa função seja maior do que zero. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar o gráfico dessa função lá no eixo x. E para isso, eu preciso descobrir primeiro quem são as raízes, aplicando lá a fórmula de Bhaskara, né? Então, delta aqui vai ser b ao quadrado, menos 4a, que é 1, c, que é menos 2. Então, ó, nosso delta vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 2 vai dar 8. Com esse 1 positivo, nosso delta é 9. E aí, ó, as raízes dessa função vão ser o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, então a raiz de 9 vai dar 3, dividido por 2a, que é 1. Então 2 vezes 1 vai dar 2. Daqui a gente consegue tirar duas raízes. A primeira, ó, menos 1 com mais 3 vai dar 2. Dividido por 2, isso aqui vai dar 1, 2 por 2. A segunda raiz, menos 1 com menos 3 dá menos 4, dividido por 2, isso aqui vai dar menos 2. Descobrir as raízes, descobrir. O que é que você faz agora? Isso aqui é o nosso exemplo. Eu vou colocar esse gráfico no eixo x. Então está aqui o eixo x. Gráfico da parábola. Concavidade aqui está para cima, porque o a é positivo, e toca o eixo x nesses dois pontos. Então aqui, ó, eu venho e desenho o meu gráfico com a parábola para cima, com concavidade para cima, tocando aqui no menos 2 e tocando aqui no 1. O que é que a gente tem que prestar bastante atenção agora, tá? Repare o que é que o meu sinal de desigualdade está falando. Eu quero saber os valores de x para que essa função, né, seja maior do que zero, seja positiva. Repare que é maior do que zero. Maior do que zero não é ser igual. Se fosse maior ou igual, a gente teria esse sinal aqui. E a gente sabe muito bem, da aula passada, de que as raízes são os valores de x para que o gráfico seja zero, para que a nossa função, para que o nosso y seja zero. Ou seja, se é só maior do que zero, não pode ser igual, a gente tem que eliminar esses pontinhos aqui, ó, onde toca o eixo x. Eles não vão fazer parte dos valores onde a nossa função é positiva, porque as raízes, que são esses valores que estão aqui, eles são os valores onde a nossa função é zero, é nulo, tá? Não é nem positivo nem negativo. Então, aqui a gente está com o gráfico prontinho. Quando a gente ignora esses valores onde a função é nula, a gente tem que colocar assim o que a gente fala, né, de bolinha aberta. Deixa a bolinha aberta aí. Beleza, então está o nosso gráfico desenhado. Agora eu só preciso analisar onde ele é positivo, onde ele é negativo. Então, gráfico acima do eixo x a gente viu que é positivo. Gráfico abaixo do eixo x, ele é negativo. Tá? A nossa função é negativa. Eu quero saber os valores de x para que o gráfico seja positivo, maior do que zero, né? Seja aqui positivo. Tá aqui, ó, maior do que zero. Então, eu venho aqui e marco, ó, são esses valores aqui, né? Ou os valores menores do que menos 2, ou os valores maiores do que 1. E aí a gente tem a nossa solução, né? A gente pode escrever o seguinte, ó. O x aqui pertence aos números reais, tal que o x ele é menor do que menos 2, ou o nosso x ele vai ser maior do que 1. Beleza? No Enem, assim, esses vestibulares, eles não costumam tanto assim mostrar essa solução tão matematicamente escrita assim, né, aqui, cordialmente escrita. Mas é importante que você saiba analisar isso daqui, ó. Se você souber analisar isso daqui, aí, meu filho, já é meio caminho andado. Se você souber estudar o sinal da função de segundo grau, já é meio caminho andado. Esse aqui foi um exemplo simples, tá? Uma função de segundo grau maior do que zero.
se por acaso a gente tivesse um exemplo em que a nossa função fosse menor do que zero, essa mesma função, por exemplo, x ao quadrado mais x menos 2 menor do que zero. A gente só precisaria o quê? Estudar o sinal mais uma vez. Estudo o sinal dessa função. Né? Tá aqui o desenho dela. Elimina esse rapaz aqui, porque é só menor do que zero, não pode ser zero. E as raízes é onde a função se torna zero. Mais uma vez, a gente já fez o estudo, né? Aqui embaixo é que vai ser negativo. Então, os valores seriam esses daqui, ó. Seriam esses valores entre menos 2 e 1. Para cada valorzinho de x que você pegar aqui, lembra que eu falei? Para cada função a gente tem lá, para cada x tem um y. Para cada valorzinho de x entre menos 2 e 1, a nossa função aqui embaixo, o nosso y, vai ser negativo. É assim que a gente estuda o sinal de uma função. Então a solução aqui seria a seguinte, ó. X pertence aos reais, né? Tá ok? O x aqui ele tem que estar entre menos 2 e 1. Então, ó, não tem muito segredo. Para estudar o sinal de qualquer função que seja, mais exclusivamente falando agora da função de segundo grau, a gente desenha o gráfico ali no eixo x, né? Estuda ali onde estão as raízes, passa o gráfico lá e estuda. Se o gráfico estiver acima, a função é positiva. Se o gráfico estiver abaixo, a função é negativa. O estudo de sinal, bota isso na sua cabeça, está relacionado com os valores de y do gráfico, tá? E aí a gente descobre para quais valores de x ali no eixo, esses valores de y vão ser positivos ou negativos, dependendo do estudo, tá? E aí, ó, outro exemplo de inequação que pode aparecer para você seria uma inequação produto. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar essa mesma função que a gente já estudou, x ao quadrado mais x menos 2, só que agora eu vou multiplicar essa função por uma função do primeiro grau, x mais 1. Repare que se a gente fosse fazer a distributiva aqui, né, fazer chuveirinho com cada termo, pá, a gente ia acabar se deparando com a função do terceiro grau, que até tem fórmula para as raízes, mas a gente não vê muito bem isso no ensino médio, né? Então, complicaria um pouco nossa vida, ainda mais para tentar desenhar o gráfico lá no eixo. Como é que a gente ia desenhar o gráfico com as raízes ali, quem está em cima, quem está embaixo, ia ficar um pouco complicado só com as ferramentas que a gente tem no ensino médio. Então a ideia é parecida com a da função do primeiro grau, na inequação produto lá, né? A gente vai ter que estudar o sinal separadamente. Por quê? Vamos colocar aqui ó, que essa função seja maior ou igual a zero. Quero saber aqui os valores de x para que essas multiplicações aqui, essa multiplicação, seja maior do que zero. Multiplicação dessas duas funções. Repare só, lembra que na multiplicação, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Então eu preciso mais uma vez fazer o estudo do sinal dessas duas funções aqui para saber qual delas, né, qual fazendo o joguinho de sinal mais com mais, menos com menos, qual deles vão dar positivos, que é o que eu estou buscando aqui, ó. Para quais valores de x eu vou colocar aqui, para que fazendo o joguinho de sinal das funções, o resultado dê positivo. Então a gente precisa estudar o sinal do gráfico dessas funções, não tem para onde correr. Então a gente já viu aqui no exemplo anterior de que o gráfico dessa função aqui do segundo grau, ele vai passar mais ou menos aqui assim, ó, concavidade para cima, vai passar no menos 2, vai passar aqui no 1, não era? Aqui ele vai ser positivo, aqui ele vai ser positivo e aqui ele vai ser negativo. Beleza. Agora, para estudar a função do primeiro grau, a gente vem, desenha aqui o gráfico no eixo x. Para desenhar o gráfico, estuda as raízes, ou seja, iguala isso aqui a zero. A raiz dessa função aqui é o menos 1. Então, a gente vem aqui no menos 1, igualando isso aqui a zero, né? Marca aqui o menos 1. Isso é uma reta crescente, né? O coeficiente angular aqui é positivo. Então, vai passar essa reta aqui assim, mais ou menos. A parte que está em cima, a gente já viu isso lá na função, é positiva. E a parte que está embaixo é negativa, certo? Beleza. Aqui eu estou fazendo o estudo do sinal do
y, né, da nossa função, nosso gráfico. Uma vez que eu já estudei o sinal, eu sei ali onde é que é positivo e ali onde é que é negativo, agora eu aconselho vocês a fazer o seguinte. Venha do ladinho aqui, com muito carinho, muito amor, muita atenção. E aí você separa lindamente aqui o que você acabou de estudar. Com os números, tudo bonitinho, colocado ali na sequência corretinha. Então veja só, detalhe, né? Isso pode ser igual a zero. Então as raízes, ó, é bolinha fechada. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. As raízes têm bolinha fechada, tá? Bolinha fechada, porque elas participam da nossa solução da inequação. Porque aqui o igual está incluso no sinal da nossa inequação aqui, né? A nossa desigualdade. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar bonitinho aqui esses resultados, né? Menos 2, menos 1 aqui na primeira, com a bolinha fechada. Menos 2 e 1, né? Na verdade. O menos 1 está aqui no meio. Então, a gente vem aqui e coloca menos 1. E agora, a gente coloca os sinais do y que a gente estudou, né? Do gráfico. Então, aqui fica o mais. Aqui está mais. Aqui também está mais. Todo mundo aqui é mais, ó. À direita do 1, do menos 1 aqui no gráfico da função do primeiro grau, todo mundo é mais. À esquerda do 1 aqui, todo mundo é menos. Então, fiz aqui o estudo, já tirei o gráfico para despoluir um pouco o desenho. Vamos lembrar que essas bolinhas são todas fechadas, né? Todas elas fazem parte da nossa solução por causa desse igual aqui, ó. Tá? E aí, agora a gente faz um estudo do sinal na nossa reta aqui do final, né, do estudo, na multiplicação desses sinais, que é o que está ocorrendo aqui. Tá? Já que a gente não sabe, né, exatamente só de cabeça onde é que a função é positiva ou negativa, a gente estuda o sinal e depois faz a multiplicação aqui deles. Né? E agora, ó, é só fazer o seguinte. Desce esses resultados logo para cá. Desce cada um. Então vai ficar aqui todo mundo com a sua bolinha fechada. Menos 2, menos 1. Aqui vai ficar o 1. E aí, agora você faz o joguinho do sinal. Ó. Mais vezes mais. Deu mais. Entre essas duas agora, entre esses dois resultados. Aqui no meio eu esqueci de colocar, né? O menos. Então, ó, menos com mais aqui no meio vai dar menos. Menos vezes mais dá menos. Aqui ainda continua menos, ó. Nesse meio, nesse intervalozinho pequeno, entre menos 2 e menos 1. Então aqui está menos, com menos vai dar mais aqui embaixo. Então vai ser mais aqui. E por último, à esquerda do menos 2, mais com menos vai dar menos. O que é que eu queria saber? Eu queria saber onde é que essa função, onde é que essa multiplicação aqui era maior ou igual a zero. Ser maior do que zero é ser positivo, ou seja, eu tenho esses valores aqui, ó, e eu tenho esses valores aqui no eixo x. Portanto, a minha solução aqui, vão ser todos os x pertencentes aos números reais, tal que o x ele pode estar aqui entre menos 2 e menos 1. Então, o x vai estar entre menos 2 e menos 1, com uma atenção, né, de que a bolinha está fechada, então isso aqui pode ser igual, está incluso na solução. Ou o x vai ser maior ou igual a 1, né, que a bolinha está fechada aqui. Então, o x vai ser maior ou igual a 1. Beleza? Então, feito esse estudo do sinal, não tem para onde correr. Faz a multiplicação ali, você vai encontrar a sua solução rapidão. Lembrando que tudo isso vem muito mais fácil com a prática, né? Mas não tem para onde correr. É padrão, é mecânico, é um processo mecânico. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui, que pode aparecer para vocês, que é o seguinte. Deixa eu fazer agora a divisão, né? Uma inequação quociente que a gente fala, né? Vou pegar as mesmas funções, já que a gente já estudou, né, as raízes delas. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o sinal da função de segundo grau. Então, menos x ao quadrado, menos x mais 2. Vamos ver o que é que acontece. X mais 1. Eu quero saber onde é que essa divisão aqui, essas duas funções, onde é que essa divisão é menor ou igual que zero. Tá? Bem,
Então, quero saber onde é que eu tenho valores negativos aí nessa divisão. Mais uma vez, faz o estudo do sinal e depois divide os sinais. Lembrando que a regra da divisão aqui dos sinais é a mesma da multiplicação, né? Menos com menos dá mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos, mais com menos também dá menos, tá? Então, veja só. Vamos estudar as raízes dessa função aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Veja só, o delta aqui, para a gente conseguir desenhar o gráfico dela, é cb ao quadrado, menos 1 ao quadrado é menos 1, menos 4ac. Então, delta aqui, observem que vai dar 9 de novo. Então, até então deu o mesmo delta. Tá? Vamos ver o que acontece agora com as raízes. Menos b vai dar 1 aqui, mais ou menos a raiz de delta vai dar 3, dividido por 2a, que é menos 1. Tá? Então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Daqui a gente vai ter duas soluções. Então, 3 mais 1 dá 4, dividido por menos 2. Isso vai dar menos 2. 3 menos... Desculpa, 1 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2, dividido por menos 2. Isso aqui vai dar 1. Observem que são as mesmas raízes. Tá? Eu só multipliquei toda a nossa função lá por menos 1. E a função a gente sabe que é y. Se eu multiplicar os valores de y por menos 1, eles vão inverter. Concordam comigo? Então, olha só o que acontece com o gráfico dessa função do segundo grau. Olha só, as raízes, né, vão estar inclusas na solução, porque, repare, isso é uma fração. E o numerador pode sim ser zero, o denominador não pode. Então, as raízes do numerador da função do segundo grau podem sim ser zero. Então, eu vou incluir o menos 1 e o menos 2 aqui na nossa reta. Né? Menos 2 e aqui vai estar o 1. E o gráfico dessa função, a gente já viu da aula passada, tem concavidade para baixo, né? Carinha triste, porque o sinal aqui do a, do coeficiente a da nossa função é negativo. Então essa parábola ela vai passar aqui assim, ó. Certo? Vai passar aqui desse jeito. Então, observe que as coisas mudaram um pouco de caminho, né? A parte do gráfico que está negativa agora, né, que está abaixo do eixo x, é essa parte e essa parte aqui. E a parte que está acima do eixo x é justamente essa parte aqui, positiva. Então agora o estudo do sinal da nossa função do segundo grau aqui, ele pode ser escrito assim, ó. As coisas mudaram, né? Meio que inverteu de caminho. Então vamos colocar aqui o menos 2. Vamos colocar aqui o 1. E agora os sinais. Aqui no meio agora ficou positivo. E aqui dos lados a nossa função, os valores de y se tornaram negativos. O nosso gráfico se tornou negativo. Essa função do primeiro grau aqui a gente acabou de estudar o sinal dela. Porém, entretanto, todavia, a função do primeiro grau está no denominador. E olha, eu vou dizer isso aqui para você. Todas as vezes que você tiver a função no denominador, tome muito cuidado com as raízes, que é onde a função se torna zero, que é onde o y é zero. Não existe dividir por zero, tá? Então, a raiz da função que fica no denominador não entra como solução, por mais que aqui esteja menor ou igual a zero, tá? Porque o denominador não pode ser zero. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar uma bolinha aberta no menos 1. E a nossa reta a gente já sabe que essa parte deu positiva, né? Tudo isso aqui deu positivo, está acima do eixo, a gente acabou de ver no exemplo anterior. E essa parte aqui dá toda negativa. Então agora não tem para onde correr, a gente vai estudar o joguinho de sinal aqui, né? Então olha só, desce aqui as suas soluções com suas respectivas bolinhas, né? Desce aqui a solução. E agora a gente faz o jogo de sinal. Então vamos lá. Ó, menos com mais, menos dividido por mais, fica menos. Mais com mais, a gente sempre olha a cada intervalozinho, né?
mais com mais, a gente vai ter mais. Mais com menos, tá? Mais com menos, a gente vai ter menos. E menos com menos, a gente vai ter mais. Tá? Então, observem que a minha pergunta aqui inicial era: quais são os valores de x que eu coloco aqui para que a minha função, né, essa divisão de funções, seja menor do que zero, seja negativa? Olha aqui, minha gente, olha aqui, ó. Olha que delícia. Negativo aqui, negativo aqui. Então, a minha solução não tem para onde correr. São x pertencentes aos reais, tal que o x aqui pode estar entre menos 2 e 1. Então, ó, pode ser igual ao menos 2, porque a bolinha está fechada. E o menos 1 não pode ser igual. Ou o x pode ser maior ou igual, porque aqui a bolinha está fechada. Maior ou igual a 1. Tá? Então, inequação do segundo grau. Assim como a inequação do primeiro grau ou de qualquer outra função, você vai precisar estudar o sinal do gráfico. Tá? Tem que estudar o sinal do gráfico, tem que olhar onde é que o gráfico é positivo, onde é que o gráfico é negativo, para fazer o joguinho de sinal e olhar soluções ali no eixo X. Beleza? Vamos fazer agora um exercíciozinho do Enem, que é uma delícia. Tá? Uma delícia. Mas muita gente, com certeza, sem querer desejar o mal, né? Não estou desejando mal a ninguém, vai acabar se confundindo com esse exercício, ou se confundiu na época dele, acho que isso é de 2015, tá? Por causa do texto, né? O texto. A gente vai ter uma inequação, mas fica um pouco confuso na hora de marcar as alternativas. Mas agora eu vou tirar essa confusão da cabeça de vocês. Veja só. Uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação. O que faz sentido, né, minha gente? Se se o preço é reduzido, né, obviamente as pessoas vão comprar mais. Então está aí a equação da quantidade em relação com o preço, né, na qual Q representa a quantidade de pães e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível. Opa, opa, opa. Ele modificará, né, o preço do pão, certo? Mas de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja, ó, a maior. Vou até mudar a cor aqui, a maior possível. Então essa quantidade aqui vai ser a maior possível, tá bom? Vai modificar o preço para que a quantidade seja a maior possível. Sem diminuir a média de arrecadação diária. Mais importante ainda, ele já arrecadava, ó, R$ 300 diariamente. E ele não quer diminuir essa média de arrecadação diária. Show de bola. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deve estar em qual desses intervalos? Bem, veja só que coisa. Primeiramente, como é que eu sei, na verdade, quanto que esse cara arrecada? Ó, a gente só precisa pensar no seguinte. O quanto qualquer pessoa que vende algo arrecada, né? O que ele arrecada, eu vou colocar aqui, ó. A cor tá correta? Tá. Ele vai arrecadar sempre a quantidade vendida vezes o preço que ele está vendendo. Então isso é o quanto ele arrecada. Daqui dá para a gente tirar o seguinte. O que está dito aqui, ó, para a gente. Então o que vai ser 400 menos 100p vezes p. Essa expressão aqui, essa multiplicação, é justamente o quanto ele está arrecadando. E ele falou que essa arrecadação não pode ser menor do que a média de arrecadação diária. Ou seja, o quanto ele quer arrecadar tem que ser maior ou igual a 300. Beleza? Menor ou igual a 300.
Resolvendo aqui, ó, a gente pode fazer um chuveirinho. Então, eu vou ficar com 400p menos 100p ao quadrado maior ou igual a 300. Beleza. Levando essa equação aqui para cima, eu vou ajeitar ela. Então, a gente vai ter ó, menos 100p ao quadrado, menos 100p ao quadrado, mais 400p. O 300 ó, passa para lá subtraindo. E isso tudo vai ser maior ou igual a zero. Ótimo. Observem que dá para simplificar todo mundo aqui por 100. Divide toda a inequação por 100. Então aqui eu vou ficar com menos p ao quadrado mais 4p menos 3 maior ou igual a zero. Uma inequação de segundo grau. E aí? Para resolver uma inequação de segundo grau, onde é que essa função é maior ou igual a zero, iremos ter que estudar o sinal dela. Para isso, precisamos desenhar o gráfico com as raízes no eixo x. Então, delta aqui, ó, b ao quadrado dá 16, menos 4ac. Então, delta vai dar 16, ó, menos 4 com menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Então, eu vou ter 16 menos 12, que é igual a 4. Nosso delta deu 4. Portanto, vamos aqui estudar as nossas raízes. Menos b, tá? Menos 4, mais ou menos a raiz do nosso delta, que é 2, dividido por 2a, que é menos 1, tá? Então, aqui vai ficar com menos 2. Portanto, aqui, ó, dois valorizinhos para essa função. Então, aqui, ó, menos 4 mais 2 vai dar menos 2, dividido por menos 2, isso aqui vai dar 1. Menos 4 com menos 2, isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, isso aqui vai dar 3. Fechou aqui as raízes, show de bola, parabéns. Vamos montar o gráfico no eixo X para poder fazer o estudo do sinal. O que a gente faz? Põe as raízes com bolinhas fechadas, sim, porque aqui é maior ou igual, então as nossas raízes vão entrar na nossa solução. E agora a gente desenha o gráfico. A concavidade desse gráfico está para onde? Para baixo, porque o coeficiente a ali da função ele é negativo. Então aqui está mais ou menos o gráfico dessa função no eixo x, uma parábola com concavidade para baixo. Show de bola. Gráfico acima do eixo x é positivo, gráfico abaixo do eixo x é negativo. Mas eu quero saber apenas os valores maiores do que zero aqui, ó, no meu problema. Eu montei a equação todinha e cheguei aqui nesse problema final. Quero saber os valores maiores. Então, qualquer valor de P nesse intervalo aqui satisfaria, né, a condição dele de não diminuir a média de arrecadação diária. Qualquer valor que você pegar ali, R$1 até R$3, isso não vai diminuir a média de arrecadação diária desse rapaz. Porém, ele quer que, além disso, que ó, a quantidade vendida seja a maior possível, tá? Seja a maior possível. E aí você poderia até ter pensado que você errou quando você descobriu esse intervalo aqui, né? Com o x menor do que 3 e maior do que 1, igual, porque não tem isso nas alternativas. Porém, ele diz outra coisa antes, né? Ele quer que a quantidade vendida seja a maior possível. E aí, minha gente, vocês concordam comigo que nessa equação aqui da minha quantidade, quanto menor for o valor de P dentro dessas condições aqui, ó, dentro dessas condições, maior vai ser minha quantidade. Quanto menor o meu preço, mais eu vou vender aqui nessa equação. Concorda comigo? E aí eu te pergunto, qual é o menor valor que está nesse intervalo aqui, minha gente? Qual é o menor valor? É o 1. O 1 está incluso. Ou seja, a resposta aqui, né, seria P igual a 1, levando em consideração esse intervalo que garante para a gente que ela não vai diminuir a média de arrecadação e vai tornar o preço, a quantidade, desculpa, a menor possível, né? Então aqui, ó, 1 se encontra apenas no intervalo aqui da letra A. Beleza? Então, galera, para o vídeo de hoje é isso. E na equação de segundo grau do primeiro, qualquer função, não tem para onde correr, você vai ter que estudar o gráfico dela, o sinal do gráfico, para poder analisar os intervalos do problema que está em questão, né?
Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, @joãodascontas. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar um like, compartilhar com um amigo, porque isso é muito importante e ajuda muito o meu trabalho. Beleza? Acho que por hoje é isso. Um forte abraço em todos vocês, um grande beijo no seu coração, paz e amor. Até mais.